Olá, gente. Boa noite a todos e a todas, diretamente do teu web, Tenda de Estudos Umbandistas. Eurípides Bassanufo, do SEC, do Centro de Expansão Consciencial. Meu nome é Wagner Andrade, eu sou teólogo e sacerdote umbandista, sou psicoterapeuta com várias terapias envolvidas e sou mestre reiki também. Sou hipnoterapeuta, trabalho com cristais, com ervas e todo esse trabalho é feito em prol das pessoas, para ajudar as pessoas, tá? Então hoje é um dia especial onde nós vamos lançar um novo programa, né? Falando sobre a Umbanda, tá? Ou conversando sobre a Umbanda. Conversando sobre a Umbanda tem o propósito de substituir o programa que era Conversando sobre a Espiritualidade. Mas aí eu pensei, puxa vida, não tem nenhum programa sobre a Umbanda. Há um tempo atrás nós tínhamos um programa falando sobre a Umbanda, né? E aí, boa noite, gente. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Branco. Boa noite, Ivan, Renato. Boa noite, Nilda Nascimento. Boa noite, Cláudia Gomes. Boa noite, Isabel. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Andréia. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Mr. Fox. Muito bom. Tá, curte aí, gente. Bate na carinha aí, dá uma curtida e tal, pra gente subir aí esse quantum energético. Então, vamos falar sobre Umbanda hoje, a nossa Umbanda sagrada, a nossa Umbanda maravilhosa, a nossa Umbanda de Oxalá, a nossa Umbanda que faz só o bem, tá? Erine, Uze, Tereza Cristina, Marcilene, Hermínia, Neuza, Alisson, Paola, tá a gente tentando um monte de gente aí, gente, curte aí. Hoje nós vamos falar sobre Umbanda e exatamente essa parte, na estreia do nosso programa Conversando sobre Umbanda, vamos falar sobre se existe Umbanda que faz o mal, né? Ou que trabalha com o mal, tá certo? Bom, gente, isso tem todo um contexto, naturalmente, que nós ainda vivenciamos, nós não estamos distantes de todo o preconceito que sempre existiu contra a Umbanda e contra as religiões de matriz afro. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Kísia, Silvana Domingues, Isabel Sampaio, Jonas Pauli, curte aí, gente. Vamos curtir bastante para atrair bastante gente para a gente desmistificar a Umbanda. Conversar sobre a Umbanda baseado em história. Eu quero dar o crédito aqui dessa live, de toda a informação que eu peguei, porque eu peguei tanto de Rubens Saraceni, como de Alain Barbieri, de Alexandre Comino, como também do meu mestre, sacerdote Márcio Caim, do Umbanda Boa, tá? Onde eu fiz os meus cursos de teologia e estou terminando, concluindo o curso de sacerdócio. Mas já exerço sacerdócio já faz tempo e tal, e já estamos trabalhando com isso há muito tempo. Eu não gosto de me dizer sacerdote, nem gosto de me falar, ou de dizer que estou sacerdote, porque eu acho que envolve uma responsabilidade muito grande, a gente fica como se fosse um ser especial, e eu não tenho nada de especial, eu sou comunzinho, igual a todo mundo, e faço questão de colocar isso. O que eu venho trazendo com mais tranquilidade é exatamente a informação. Por isso que o nome da nossa tenda é Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo. Gente, vamos curtir. Dilma, Nai Carolina, Jefferson, boa noite, Mábias, Del Oliveira, boa noite, Cíntia, boa noite, Pera, boa noite, Cláudia, boa noite, Alessandra, boa noite, Varlene, boa noite, Uze, boa noite, Sérgio Roberto, Aurilene, boa noite todo mundo. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre a nossa Umbanda e vamos conversar sobre uma coisa muito séria, que é exatamente essa coisa de achar que existe duas Umbandas. Uma Umbanda que faz o mal e outra Umbanda que faz o bem. Ou então uma Umbanda que faz o bem e o mal, tá? Que é pior ainda, quer dizer, uma Umbanda dupla, né? Ou uma Umbanda bipolar,
tá certo? Tem dois polos, o polo negativo e o polo positivo, né? O polo ruim e o polo bom. Isso não existe, gente. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Assim eu aprendi com o professor Márcio Caim e assim eu vejo a noção, o sentido e a ideia disso tudo como uma ideia mais lógica, mais provável para a gente explorar. Porque a nossa Umbanda ela vem de Zélio Fernandinho de Moraes, em 1908, quando Zélio chegou com o Caboclo da Sete Encruzilhada. O Caboclo da Sete Encruzilhada queria exatamente que a Umbanda se descolasse dessa imagem negativa que é a macumba carioca, sem criticar a macumba carioca, por favor. Aqui não valem, não são críticas pra gente. A macumba carioca é a nossa mãe, tá certo? Na realidade, a macumba carioca existiu antes da Umbanda, nos morros cariocas, né? E tem toda uma história que a gente precisa entender. Então vamos começar a fazer essa historieta se materializar aqui nesse plano material, tá certo? E vamos entender o que é que funciona, como funciona esse processo e por que a Umbanda ficou com essa coisa estigmatizada, né? Essa coisa como se fosse maniqueísta, o bem e o mal, tá? Essa coisa, sabe, de dois polos. Porque primeiro o bem e o mal são condições do ser humano. Nós é que construímos bem e mal. Nós é que transformamos. Não existe nada do mal na realidade quando se fala em Deus, né? Quando se fala em uma divindade desse Deus monista, desse Deus maior. E principalmente porque a Umbanda é cristã, gente. A Umbanda é cristã. A Umbanda não é pagã. A Umbanda não tem vários deuses. Nós utilizamos os orixás como forças desse Deus maior, dessa estrutura maior, tá certo? E fazemos questão de dizer que nós somos cristãos. Oxalá é o nosso orixá que representa Jesus. É o orixá que toma conta de todos os outros orixás. Tá? Tanto nas linhas de Umbanda como nas linhas de trabalho de Umbanda só existem espíritos que praticam a caridade. Se não praticar a caridade, não é Umbanda. Como funciona? Liciane Santos, como funciona? Quero voltar com a minha ex. Ah, cara, Evandro, é isso aí que pega, é esse bicho que pega, sabe, na Umbanda. Tá? Nós temos aí vários sacerdotes de poste, né? Traga o teu amor em 3 dias, né? E temos muitas pessoas prometendo coisas que não deveriam prometer, cobrando por trabalhos espirituais. Cobrou por trabalho espiritual, pode ser tudo, menos Umbanda. Fez demanda, não é Umbanda. Fez amarração, não é Umbanda. As coisas acontecem, viu, Evandro, de forma natural, cara. As coisas acontecem porque tem que acontecer e não porque você forçou uma barra. Eu quero voltar com a minha ex. Aí vamos fazer o quê? Um trabalho para você voltar para tua ex? Ou tem que rever o teu relacionamento com tua ex? Josi Gomes, oi Josi, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite, Raíssa Faria. Boa noite, Evandro Silva. Curte a live aí, dá muitas curtidinhas aí pra gente aumentar esse quantum e esse vídeo ser distribuído. Então, em 13, vamos entender essa história. Por que é que as pessoas confundem tanto e ficam pedindo favores e etc. Tudo bem que peça os favores, mas tem que ser uma coisa cabível, né? O nosso guia espiritual aqui, nosso mentor espiritual, Pai João da Aruanda, diz que não tem pedido descabido. Você pode pedir agora se os espíritos vão atender, se você tem merecimento ou não e tal. O que a gente não faz aqui é ferir o livre-arbítrio, porque ferir o livre-arbítrio pode ser tudo, menos Umbanda. Cobrou pode ser tudo, menos Umbanda. E eu não estou aqui criticando quem cobra, gente. Tem gente que só tem aquela fonte de renda. O problema não está na cobrança, o problema está no exagero da cobrança. Tem pessoas que mistificam para poder cobrar. E esse é que é o grande problema do processo, tá certo? E é por isso que a Umbanda não se envolve nisso. Por exemplo, todo sacerdote, pelo menos a maioria, tem sua profissão, tem seu emprego e, paralelamente, exerce o sacerdócio. Eu, por exemplo, sou psicoterapeuta.
e exerço o sacerdócio como uma missão, como uma tarefa, porque eu não sou missionário, não me sinto missionário, não me sinto melhor do que ninguém, não sou um Chico Xavier, um Nelson Mandela, nem tampouco um Mahatma Gandhi, tá? Então, na verdade, não me sinto missionário de absolutamente nada. Vamos lá, gente, vamos curtir. E Jandira da Cunha, boa noite, Antônia, boa noite, Hilda Marguenha, boa noite, Rafaela Muniz, boa noite a todos, gente. Então, ó, cobrou, fez demanda, feriu o livre-arbítrio, não fez caridade e tal. Você conhece alguma Umbanda que é desse jeito? Muitas pessoas, todas as vezes que entram aqui, curte aí bastante, gente, curte para aumentar aí essa quantidade de pessoas curtindo. Muita gente que me procura pergunta isso. E aí, graças a Deus, assim, não é por obra do acaso não, tá, gente? Eu tava pensando em falar sobre isso esse domingo. Mas por incrível que pareça, eu coloco lá no canal do Umbanda Boa, de Márcio Caindo, do meu sacerdote, Sorocaba, São Paulo. Então o Márcio começa a falar sobre a Umbanda do Mal. Eu digo, meu pai, que é isso? Parece que existe uma conspiração universal, ou então uma combinação universal, que é melhor, né? Porque conspiração parece uma coisa feia, uma coisa de conspirar, né? Mas parece que existe uma combinação universal, em geral, para que o conteúdo certo chegue nas tuas mãos quando você tem boa vontade. Josi Gomes, boa noite, querida. Curte bem muito aí, dedo na carinha, que aí a gente vai aumentando esse quantum de pessoas assistindo e mais pessoas vão assistir o vídeo. Compartilha, curte, tal. Então, 13 de maio de 1888, guarde essa data. Essa data foi a data da abolição da escravatura no Brasil. Junto com o fim da escravidão vieram vários problemas sociais. Tá? Problemas sociais gravíssimos para os negros recém-libertos na época, que já cultuavam seus deuses, seus orixás dentro das senzalas, tá? E que sincretizavam com a Igreja Católica para não ter problema com seu feitor, com seu senhor. Então, eles pegavam, por exemplo, Ogum e transformavam em São Jorge, que era um guerreiro, né? Pegavam Santa Bárbara Inhaçã, e transformavam em Santa Bárbara e colocava lá no altar os santos sincretizados com o seu orixá de origem. Então eles já faziam isso nas senzalas. Mas aí vem a abolição e junto com a abolição um grave problema social. Por que, Wagner, um problema social? Já que todos os escravos foram libertados naquela época. Cara, você imagina, embora tenha tido uma condição péssima de moradia e tal, vivessem um em cima do outro dentro da senzala, tinha comida, tinha um teto sobre a cabeça e tinha pelo menos o que fazer. Tá? Dentro das fazendas, dos engenhos, das propriedades em geral, os escravos exerciam uma profissão. Poucos tinham dinheiro, poucos ganhavam valores. Isso foi até 1888, gente. 13 de maio de 1888 foi quando houve a abolição da escravidão no Brasil. O Brasil era um estado religioso, não era um estado laico, quer dizer, tinha uma religião oficial, que era a Igreja Católica. Veja aí quanta confusão e quanta coisa para juntar aí nesse processo. Tá? Vão acompanhando a ideia. Os negros, quando foram liberados, precisavam ir para as cidades. E aí, ao ir para as cidades, eles escolhiam o quê? A capital do Brasil. Qual era a capital do Brasil? O Rio de Janeiro, naquela época. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil e eles foram para o Rio de Janeiro em massa. E pessoas de todos os locais e de todos os estados brasileiros foram para o Rio de Janeiro. Mas principalmente de São Paulo, Espírito Santo, Salvador. Tá? Os recém-libertos tomaram conta do centro do Rio de Janeiro e começaram a estruturar malocas e cortiços, quer dizer, casas, habitações de baixo nível. E não tinha o que fazer, gente. Não tinha o que fazer, porque procurava emprego, era subemprego, era coisa só para ganhar um tostãozinho lá, aqui e acolá e tal. E eles ainda com muita raiva do branco. E aí veio o governo do Rio de Janeiro de Rodrigues Alves.
que fez uma reforma, uma reurbanização no centro do Rio de Janeiro, com avenidas largas, seguindo uma tendência europeia, de Paris, né, de Londres e etc e tal. Ele fez assim, avenidas largas e tal, e destruiu todas as malocas, cortiços e tal, empurrando os negros e mestiços para a periferia, tá certo? Para ao redor do Rio de Janeiro. O que é que acontece nesse empurra-empurra? E que a população negra começou a subir o morro. Foi aí onde surgiram as favelas, essa coisa toda no Rio de Janeiro, tá certo? Josi Gomes, Diogo Camargo, Geisa Soares, que coisa boa. Josi Gama ainda curte bastante aí para esse quanto de curtidas aumentar cada vez mais. Então, quando o Rodrigues Alves faz a reforma do centro do Rio, ele sai destruindo malocas e empurrando os negros para os morros. Os negros vão subindo no morro, junto com os negros a feitiçaria, a ginga, a jurema, e da jurema também várias outras denominações de religiões afro, o próprio candomblé, a estrutura dos negros que tinham tendência banto, de consultar os espíritos e etc e tal, fazer feitiçarias, essa coisa toda. Isso foi se concentrando no coisa, e existia um fascínio do povo branco, Geisa, um fascínio muito grande do povo branco com as feitiçarias. Unindo isso, a curiosidade do branco com a raiva do negro que tinha na época, surgiu a macumba carioca, tá? Macumba carioca. Poxa, macumba carioca foi mãe da Umbanda, tá certo? Quando surge a macumba carioca, gente, acontece um fenômeno que é exatamente o fenômeno de cobrar pelos serviços, já que o negro não tinha ocupação. Você é carioca? Sou não, querido, sou pernambucano, tá? Então, quando os negros são empurrados, imediatamente eles começam a perceber que tem uma forma deles ganharem dinheiro com o branco. Qual é a forma deles ganharem dinheiro? Para subsistência, não era por maldade. Para subsistência deles. Qual era a forma de ganhar dinheiro com os brancos? Cobrando pelos serviços de feitiçaria, consulta espiritual e etc e tal. E eles disseram assim, poxa vida, vamos explorar o branco. Então cobravam assim uma soma, uma quantia muito grande. Não eram todos que faziam isso, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas aconteceu esse movimento. E esse movimento aconteceu muito nessa macumba carioca. Tá? E essa macumba carioca trouxe vários costumes no final do século XIX, no começo do século XX. E aí surge a Umbanda. Quando surge a Umbanda em 1908, com o Caboclo da Sete Encruzilhada, ele faz questão de separar e não ter atabaques, né, o toque dos atabaques, de não ter Exus nas suas giras, de não ter nada disso. Se pareciam muito mais a tenda Nossa Senhora da Piedade, parecia muito mais um centro espírita do que uma casa de Umbanda. Mas existiam as entidades de Umbanda, os pretos velhos, existiam os caboclos e existiam as entidades que se aproximavam, que iam se comunicando, porque o princípio era exatamente, você é um bandista, estou também, não sou não, estou, tá? Então, o que é que acontece? Nesse processo, o Caboclo da Sete Encruzilhada queria realmente se destacar e se separar da imagem da macumba carioca. Porque tinha atabaques, porque tinha a figura de Exu se apresentando. Naquela época já existia, antes da Umbanda, já existia a apresentação de pretos velhos, já existia a apresentação e manifestação dos Exus, já existia a manifestação de todas essas entidades. E alguns se aproveitavam de entidades, principalmente de quiumbas, para praticar o mal, principalmente na linha de Exu. Então, os espíritos apareciam com o firme propósito de passar a perna em todo mundo, tá certo?
E na hora que passavam a perna em todo mundo, que eram os quiumbas e tal, espíritos mal intencionados, não só existiam, vamos esclarecer, não só existiam espíritos mal intencionados, como nunca só existiam espíritos mal intencionados ou espíritos somente bons. Tá? Sempre existiu uma miscigenação, uma mistura dessas tendências, né? Estrutura de espíritos que vinham para enganar. O próprio Allan Kardec, em 1857, quando lança a doutrina espírita, curtam a live, pessoal, muito bom, Josi, que coisa boa, muito obrigado, querida, pela força, Josi, valeu mesmo, que coisa maravilhosa, legal o seu estudo sobre a religião. Pois é, então o que é que acontece, né? Imediatamente, quando o caboclo da seta encruzilhada finca o pé e diz aqui, só a caridade, só o bem, não se cobra nada, trabalhos espirituais não são cobrados, não se faz demanda, não se faz amarração, não se faz nada, ele estipulou ali os fundamentos de Umbanda. Então, o fundamento de Umbanda não é para cobrar absolutamente nada dos trabalhos espirituais, embora as casas de Umbanda, casas espíritas, templos religiosos, católicos, evangélicos, todo canto precisa de dinheiro para poder pagar suas contas de luz, porque isso aqui que vocês estão vendo, tá? Não é pago com muito obrigado a Energisa não, tá? Que é a nossa companhia de energia daqui de Pernambuco. Quando nós vamos pagar, tem que pagar com dinheiro. Então, é lógico que as casas de Umbanda, tá? Elas muitas vezes sobrevivem da contribuição dos médiuns da casa, dos filhos da casa e dos simpatizantes que querem fazer doações e etc e tal. Verdade, você está certo. Muito obrigado, Geisa. Viu? Então, na realidade, lógico que precisa de grana. Mas quem é que sustenta? São pessoas que pagam por serviços espirituais? Não. É igual a casa espírita, é igual a uma casa universalista, como é a nossa aqui, porque nós somos universalistas na realidade. Utilizamos o arquétipo umbandista, tá certo? A visão umbandista, mas nós somos, universalistas. Aqui nós utilizamos o confucionismo, nós utilizamos o taoísmo, nós utilizamos o budismo, nós utilizamos o espiritismo. Eu sou espírita há 37 anos. Só de 7 anos para cá é que eu comecei a estudar Umbanda, gente. E que me transformei em teólogo e sacerdote umbandista. Boa noite, dona Célia, boa noite. Conversando sobre Umbanda agora, dona Célia, é o nome do programa. E a Umbanda faz o mal, né? A Umbanda, existe Umbanda que faz o mal, tá certo? Então, existe? Lógico que não, gente. Pelos fundamentos do caboclo da seta encruzilhada, aconteceu exatamente isso. Sim, Wagner, mas como foi que se confundiu? Macumba carioca que cobrava, outras denominações que cobravam os serviços espirituais com a Umbanda. Eu vou contar para vocês. Em 1934, tá certo? Houve uma lei, tá certo? A lei deixa eu só dar uma olhadazinha aqui. O nome da lei, para passar o nome da lei direitinho para vocês, tá certo? Para vocês conferirem, porque essas coisas são interessantes a gente conferir, tá certo? Dá uma olhada, tá? Então, confiram tudo que eu tô falando para vocês. Dê uma olhada para ver se não é. Em 1934 surgiu a Lei de Departamentos, Toques e Mistificações do Rio de Janeiro, proibindo a atividade de espiritismo, de maçonaria, de umbanda, das religiões afro, de macumba, de tudo que fosse afro, tá certo? Com, lógico, um forte preconceito arraigado nesse processo como um todo. Eu não sabia que existia umbanda que não cobrava. Ou é o contrário. A Umbanda verdadeira, Josi Gomes, a Umbanda verdadeira não cobra, nunca cobrou, tá? Nunca cobrou. O que existe é exatamente isso que eu vou terminar de dizer a vocês, que eu vou contar essa história a vocês agora. O que é que acontece? Na hora que aparece essa lei de Departamento de Toques e Mistificações do Rio de Janeiro, eles começam a caçar, a perseguir, a bater
a fechar casas de umbanda, de candomblé, de macumba, de espiritismo. O espiritismo se saiu melhor e saiu de banda porque tinha muita gente influente dentro do espiritismo. O espiritismo era muito elitizado. Então rapidamente superou o problema e pôde abrir suas casas. A umbanda, aí acontece um fenômeno. Zé Fernandino de Moraes monta em 1937, tá? A Federação, deixa eu dar uma olhadazinha aqui, só para poder não errar com vocês aqui. 37, na era Vargas, tá certo? Entra no Estado Novo, tá? E aí em 39, Zé Fernandino de Moraes funda a União Espiritistas de Umbanda do Brasil. Mas passaram-se aí o quê? De 1934 a 1939, tá certo? São 34, 35, 37, 37, 38, 39. 5 anos de perseguição de maçonaria, de espiritismo, de religião afro e etc. Zélio lança no Congresso de Umbanda o livro O Culto de Umbanda em Face da Lei. O que é que acontece nesse momento? Veja só. Ele pega esse livro e insere na ditadura Vargas da época, no Estado Novo, porque a perseguição aumentou ainda mais na era Vargas, em 37, principalmente com o Estado Novo, e aí Vargas começou a perseguir, bater, matar, fazer e acontecer dentro da estrutura no Rio de Janeiro, perseguindo todos os umbandistas de todas as religiões de matriz afro. O espiritismo já estava separadinho lá, né? A maçonaria também, com sua influência, já tinha também saído do esquema, mas as religiões afro sofreram pra caramba. Quando o Zélio lança em 1941 no Congresso de Umbanda o livro O Culto da Umbanda em Face da Lei, ele faz com que essa cópia desse livro chegue nas mãos de Vargas. E aí Getúlio Vargas pega o livro, dá uma lida por cima. Quando dá uma lida por cima, diz assim, poxa vida, né? E ninguém sabe da história completa desse negócio, mas o fato é que Vargas dá uma aliviada naquela época no processo de perseguição aos umbandistas. Tá certo? Naquele momento estabelece-se também uma proteção com a Umbanda. Aí o que é que as religiões de matriz afro, principalmente a macumba carioca faz? Começou a haver uma mudança de nome de tudo quanto era de centro de macumba, que cobrava pelos serviços espirituais, de outras denominações também de matriz afro, começaram a mudar com o nome da casa, com Umbanda não sei o que lá, Umbanda não sei o que lá, casa de Umbanda. É aí que Josi pergunta, diz assim, eu não sabia que não existia Umbanda que não cobrava. Pois é, Umbanda, os fundamentos de Umbanda não é para cobrar, Umbanda é para fazer caridade, não é para fazer amarração, não é para praticar demanda, não é para ir contra o livre-arbítrio de ninguém. Mas quando houve essa miscigenação aí, a partir de 1941, quando Zé Fernandino de Moraes injeta esse livro, O Culto da Umbanda em Face da Lei, quando Vargas lê, afrouxa a perseguição aos umbandistas e também desperta o desejo das outras religiões de matriz afro de se chamar, de se dizer Umbanda. Então o que nós temos hoje por aqui, ou até hoje nós temos isso, foram vários cultos que cobravam também, entendeu, Josi? Que cobravam também, que botaram o nome Umbanda em seu centro, em suas tendas, em seus terreiros, mas que cobravam pelos serviços espirituais. Existem sacerdotes por aí que se dizem de Umbanda e que acham que é corretíssimo cobrar. E, gente, vou repetir, eu não estou aqui criticando sacerdote nenhum, tá certo? Eu não estou aqui criticando, dizendo que é errado, que é certo, não estou falando nada. Só estou dizendo que a verdadeira Umbanda, baseada em Zé Fernandino de Moraes, do Caboclo da Sete Encruzilhada, dos fundamentos verdadeiros de Umbanda, os fundamentos corretos de Umbanda, não se cobra, não se faz demanda, não se faz amarração, não se fere o livre-arbítrio. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então na Umbanda só se faz caridade. O que é que acontece?
Até os dias de hoje é exatamente isso que se faz. A gente vê muito por aí um bandomblé, a gente vê muito por aí como é bandas com várias denominações, com várias estranhezas dentro da casa, né? Com linhas de trabalho, porque linhas de umbanda são os orixás, tá? Que a casa escolhe os orixás, tem várias linhas de umbanda e tem os seus caboclos, que aí dizem que faz o bem e que faz o mal, tá? Por exemplo, a linha mais estigmatizada é a linha dos Exus. Exu é orixá, gente. Um orixá, uma força de Deus pode fazer o mal? Não. A mesma coisa, por exemplo, tem algumas umbandas onde o orixá se manifesta. Gente, isso não tem o mínimo cabimento, até vibracional. Um espírito de alto poder vibratório, ele não consegue incorporar numa criatura humana, por conta da diferença de vibração energética. Então, orixá não incorpora. Quem incorpora são os seus caboclos nos terreiros de candomblé. Mas nós não estamos aqui falando na nossa irmã candomblé. Porque a Umbanda é o misto da Igreja Católica, Espiritismo, Candomblé, religiões ameríndias, Macumba Carioca, que é a nossa mãe, porque várias características da Macumba Carioca, o atabaque foi adotado, né, por conta do ritmo sincopado e que também causa o estado alterado de consciência, começa a ser utilizado. Os Exus que não eram utilizados por Zé Fernandinho de Moraes nem pela tenda Nossa Senhora da Piedade, tá? Que era a tenda de Zé Fernandinho de Moraes, começam a utilizar nas outras denominações de Rivas Neto que liga, de várias outras linhas começadas de Umbanda com características parecidas com o seu diretor, mas com um fundamento: não cobrar. Veja, a verdadeira pode ter de tudo, só não pode cobrar. É sempre para caridade, não pode fazer demanda, amarração, trabalho feito, não pode estar fazendo coisas erradas, não pode estar criando expectativas inúteis para criaturas que são impressionáveis, que mistificam com muita facilidade. Então, banda verdadeira não pratica o mal, não cobra por seus serviços. E tudo que é feito é gratuito. É lógico que você tem que pegar suas velas, levar suas velas para firmar suas velas. Se vai fazer uma oferenda, é com seu produto. Você compra. Mas não é para dar no centro. O espírito, quando indica uma oferenda, quando indica um omalá, quando indica um firmamento de velas, umas ervas e tal, ele indica para que você compre para você e leve para sua casa. Ou então firme no terreiro, ou firme no ponto de cada orixá, no local de trabalho de cada orixá, na encruzilhada, na pedreira, na cachoeira de Oxum, no mar de Iemanjá e de Ogum. Entendeu? Então quer dizer, cara, de Ogumaré, né? Então quer dizer, são várias mistificações que foram aparecendo ao longo do tempo, gente. E aí as pessoas começaram a confundir. E aqui em Pernambuco, eu mesmo não conheço nenhuma banda que não cobre também, viu, Josi? São raras no Brasil inteiro as umbandas que não cobram. Lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sudeste, tem muitas. Principalmente ligada a Zé Fernandinho de Moraes, aos seus parceiros, etc e tal. Aqui em Pernambuco, cara, você não vê. Subiu mais pro lado de cá, na Bahia você vê, em Salvador. Agora aqui, eu só conheço a nossa casa, tá? Mas o resto cobra. Tá? Por quê? Porque oferece facilidades. Diz que vai, sei lá, trazer teu amor em 3 dias. Diz que vai fazer o mal para determinada pessoa que te fez raiva ou que é teu inimigo. Queria conhecer. É só vir-se embora pra cá, mulher. Tu não é daí de Olinda? É só pegar um carro e vir-se embora pra cá. Tem até lugar pra dormir. E é tudo gratuito. Tá? É tudo gratuito. Então quer dizer, gente,
Umbanda, que é Umbanda, com os seus fundamentos, baseado em Zé Fernandino de Moraes, e aí vocês tiveram uma história completa aqui, lógico que tem mais detalhes nessa história, vocês tiveram a história completa de por que surgiu essa Umbanda que também faz o mal, que cobra por serviços espirituais, porque foi uma mistura de vários cultos que terminaram adotando o nome de Umbanda para fugir da perseguição de Getúlio Vargas e da lei de entorpecentes e mistificações religiosas. Veja, o preconceito era tão grande que o nome era Lei de Entorpecentes, de tóxicos, tá certo? E mistificações religiosas. Veja que preconceito contra a religião afro, gente. Agora, tudo isso por quê? Porque realmente os negros naquela época, para poder se vingar do branco que tinha oprimido tanto ele, começaram a fazer as feitiçarias, as mandingas, os trabalhos. Um estava com raiva do outro, queria se vingar, procurava um negro que dominava essa arte de conversa com os espíritos, principalmente com a cultura banto. Onde na cultura banto existe na África os espíritos que dão consultas. Então daí surgiram também os pretos velhos e etc e tal, mas só que com uma linhagem completamente diferente de espíritos com alto padrão vibratório. Os próprios Exus e Pombagiras, as nossas comadres e compadres, eles não cobram, eles não fazem o bem e fazem o mal, não são diabo, nem prostituta, como se coloca que Pombagira é prostituta, gente. Tá entendendo? Live interessante, parabéns, consciência positiva. Muito obrigado, amigo. É consciência pura, não sei se é amigo ou amiga. Então, quer dizer, os próprios Exus, eles têm uma estrutura vibratória, eles são cumpridores do teu karma. Eles tomam conta da tua estrutura, eles fazem com que você, às vezes, são bravos, às vezes são firmes, objetivos, vão direto ao assunto, não deixam você se perder. Eles tomam conta de você, são teus amigos. Os meus companheiros Exus, e hoje eu estou acompanhado de Zé aqui perto de mim, que também é uma linha da Umbanda, que é uma linha que surgiu depois, uma linha não tradicional de Umbanda, que é a linha dos malandros, que surgiu da macumba carioca. Quando Zé Pilintra sai daqui de Pernambuco, do catimbó pernambucano, que vai para o Recife, para a zona do Porto, e que começa a defender as prostitutas e etc e tal, e também os caras que eram suscetíveis à exploração através do jogo de cartas, jogos de dominó e jogos de azar em geral, onde os caras colocavam o cara lá tolo para gastar dinheiro e tal, e Zé ia lá e defendia com sua capoeira. E aí todo mundo acha que Zé é cachaceiro, pô. E Zé não é cachaceiro. Zé, a linha dos malandros é utilizada em várias estruturas. O Zé, ele é multifacetado. Ele tanto mexe com ervas, ele tanto trabalha na linha dos pretos velhos, como trabalha na linha dos Exus, de esquerda e de direita. E esse negócio de esquerda ser do mal também é um outro erro conceitual gravíssimo. Aliás, isso é tão verdadeiro que até no mundo inteiro tem isso. Na Itália, por exemplo, a direita é direita e a mão esquerda é sinistra. Sinistra, tá certo? Left e right, in English. O que significa dizer que sempre houve um preconceito contra a esquerda. Quando a gente era menino, meu irmão mesmo, eu não. Eu persisti com a mão esquerda e hoje eu escrevo com a mão canhota, mas escrevo com a direita e escrevo com a esquerda, tá? Escrevo com as duas mãos, eu sou ambidestro. Mas a imaginação popular fazia com que as mães amarrassem as mãos do filho para obrigar o filho a escrever com a mão direita, porque era errado escrever com a mão esquerda. Então a esquerda ficou estigmatizada. Mas, gente, o que seria da direita se não fosse a esquerda? Dentro da própria Umbanda existem as linhas de direita ou de esquerda, mas não é que a esquerda seja do mal. A esquerda trabalha com a justiça.
Enquanto que a direita trabalha com amor. Mas o que seria o amor sem a justiça e o que seria a justiça sem o amor? Que vem exatamente o benefício da misericórdia, o benefício da compaixão. Então você acha que Umbanda faz o mal? Que Umbanda cobra por trabalhos espirituais? Então quer dizer, tá tudo errado. As pessoas têm um pensamento, acham que aquilo ali é verdade absoluta. E começam a praticar. E pasmem, eu já fui também, viu, Josi? Para vários terreiros e etc. E todos eles cobravam. E todos eles faziam demanda. Bastava você puxar o cara do lado, eu vou dar 10 mil reais a você. O cara fazia uma demanda daquela feitiçaria. E outra coisa, enrolativa, tá? Porque nem todo mundo sabe mexer com as energias de forma a trabalhar os elementais para trabalhar através da esquerda. Poucos têm esse conhecimento, graças a Deus. Graças a Deus. Determinados conhecimentos deveriam se manter herméticos mesmo, fechados. Porque algumas pessoas utilizam o conhecimento da feitiçaria, da energia de cada elemental para trabalhar para o mal. O elemental, ele é um ser que não tem uma moral como a nossa. Então ele pode ser levado para qualquer local. Umbanda é amor e caridade, muito bem, consciência positiva. Infelizmente tem muita coisa aí com o nome de Umbanda, mas que não é exatamente isso, meu querido. É exatamente isso. Quanto a abobrinha, é abobrinha, né? Por que que não estuda? É bom estudar. Estudar é muito, 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 muito salutar. Tá bom? Segue lá Márcio Caindo, Umbanda Boa, segue lá Alexandre Comino, segue lá Alain Barbieri, não é Wagner que está falando isso somente. Segue a Umbanda Sagrada de Rubens Sarraceni. Lê mais sobre Umbanda e Fundamentos de Zé Fernandino de Moraes. Lê mais sobre o fundamento da tua religião, que tu vai descobrir que o que eu estou falando não são abobrinhas. Agora, cada um faz o que a sua consciência indica para fazer. Então você pode fazer o que você quiser na sua vida. Agora, se é certo ou se é errado, aí a tua consciência vai dizer quando tu botar a cabeça no travesseiro ou quando tu começar a receber as consequências disso tudo. Tu mexeu e tirou um quantum do universo. Tu fez um trabalho feito, uma demanda para alguém. Tu acha mesmo que tu não vai pagar por isso? Tu acha mesmo que tua estrutura não é por castigo de Deus ou por castigo espiritual, é porque tu mexesse nas leis universais. Esse é o grande lance. A lei kármica vem a cavalo, exatamente. Exatamente. Então não é abobrinha, tá bom? Então, véi, papai, você não precisa ficar aqui acompanhando a live se você acha isso abobrinha. Agora, se eu fosse você, estudava, porque eu vou te dizer uma coisa. A causa e efeito é como consciência positiva falou. A lei kármica vem a cavalo. É a lei da causa e efeito, gente. Tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe o retorno. É o retorno universal. Então não adianta, é inexorável isso. É inexorável. Você pode acreditar ou não, brincar comigo, dizer que é abobrinha, à vontade. Mas tem uma história para isso, a história foi contada aqui, ela é verdadeira, é só procurar nos livros, é só procurar nas informações. Vai lá em Pai Google de Aruanda, que você vai conseguir todas essas informações. Tá? Então, Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. O fundamento de Umbanda é isso. Se praticou caridade, não cobrou por serviços espirituais e trabalhou dentro da lei, tá? E eu não estou aqui criticando quem cobra. Eu só estou dizendo que não é Umbanda. Não é Umbanda. Você pode até ter o nome de Umbanda, mas você não é Umbanda. Você me perdoe, mas Umbanda você não é. Tá bom? Agora, eu estou dizendo que é errado? Não, é seu mapa mental. Você quer tirar proveito disso. Tudo bem, tá tudo tranquilo, então você precisa disso. Não tem problema. Um babalorixá disse que eu nunca irei incorporar na Umbanda e me cobrou R$2.100 para fazer o trabalho. Olha, tá vendo?
São essas coisas que... Cara, quando foi que eu cobrei na minha vida aqui um Márcio Caim, um Alexandre Comino, um Alain Barbieri, um Rubens Sarraceno, um Norberto Peixoto, lá do Rio Grande do Sul? Quando foi que cobraram por serviços espirituais? Para desenvolver a mediunidade de alguém, para fazer uma pessoa incorporar. Existem técnicas para isso. Os cursos existem. Nós temos o curso de apometria e desenvolvimento mediúnico aqui, que é pago para poder ajudar na sustentação, na manutenção da estrutura do espaço. Fazer um trabalho para Ebó. Pois é, já fui de Candomblé, graças a Deus, eu encontrei um bom centro de Umbanda. Isso é... Olha, encontrar um bom centro de Umbanda, isso é coisa... Você tem que catar mesmo. Existem religiões por aí que só servem para sustentar pessoas espertas. É por aí. Do mesmo jeito que tem em outras matrizes, em outras religiões, em outras denominações mais tradicionais das religiões, existe sim muita gente que dá um desperto para poder ganhar grana, para poder influenciar as pessoas. Existem casas de Umbanda, por exemplo, que quando o seu filho de fé vai sair, o pai de santo ou a mãe de santo faz medo, faz chantagem espiritual, dizendo que ele vai se dar mal, que as coisas agora vão começar a dar errado na vida dele, só para manter a criatura lá, pagando 2.100, 5.000, 10.000 dos serviços espirituais. E eu não estou aqui, vou repetir, eu não estou aqui criticando ninguém. Cada um faz o seu, trabalha da sua forma. Não paguei até porque não tenho e não acreditei nele, fui lá por indicação. Ô Ellen, eu faria a mesma coisa, eu também não tenho essa grana para pagar nos cantos não, sabe? Então eu faria a mesma coisa, imagina, fiquei tão triste. Mas não fique triste, é porque tem isso. Se você viu a história desde o começo... Se você viu a história desde o começo, você vê que foi a influência da macumba carioca, e nós não estamos criticando a macumba carioca. A macumba carioca verdadeira, ela é a nossa mãe, quando o espiritismo é o nosso pai. Porque foi através do espiritismo que Zé Fernandino de Moraes manifesta o espírito das sete encruzilhadas, que em 1908 funda a Umbanda. Tá certo? Estou estudando. Isso é muito bacana, Ellen, viu? Isso é muito importante. Procura o pessoal do Umbanda boa. Eles são muito bons. Mas o pessoal de Alain Barbieri é muito bom também. O pessoal de Alexandre Comino tem cursos fantásticos. O pessoal do Norberto Peixoto, lá do Rio Grande do Sul. Muitos ligados à Umbanda Sagrada de Rubens Sarraceni. Tem cursos que são pagos, sim. Tá? Mas os cursos é para educação, não tem manifestação de espírito ali. É educação, é estudo. E aí é para manutenção dos espaços, da mesma forma que se cobra o livro e se destina o dinheiro para manutenção do espaço e manutenção, às vezes, do próprio sacerdote. Mas nada dessa forma como estão falando aí, de cobrar pelos serviços espirituais. E, gente, vou repetir, não estou criticando quem faz, fica pela consciência de cada um. Fica pela consciência de cada um. Eu é que me posicionei dentro da Umbanda de Zé Fernandino de Moraes, que não cobra, que é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, que não pratica demandas nem amarrações, que não fere o livre-arbítrio, tá certo? Agora eu tô com medo de ele fazer alguma coisa errada para mim. Não... Minha filha, olha, eleve seu quanto energético, Ellen. Ninguém pode mexer em você se você eleva o seu quanto energético. Não existe bruxaria, trabalho feito, demanda, nada disso que funcione quando você tá com a mente, tá certo, pura, o coração cheio de amor e de verdade. Então, não se preocupe, não inculque com isso. Não tem esse poder. Você tem o poder de se defender. Tá? Se quiser mais detalhes sobre isso, fala comigo no particular, no privado. Tá certo? Porque eu vou sim, ajudo sim você a se proteger, a criar algumas barreiras energéticas. Aqui mesmo eu tenho barreira energética. Tá certo? A estrutura é feita, nós temos todo um cinturão
energético dos nossos amigos Exus, dos nossos espíritos guardiões, que são os Exus e Pombagiras, Exu Mirim, tá certo? E um trabalho muito organizado para poder defender pessoas que são do bem, que não querem facilidades. Porque sabe onde é que está a salvação? Não está em religião nenhuma. Sabe onde é que está o teu grande amor? Está dentro de você. Seu grande amor é você mesmo. Se ame primeiro, porque a partir do momento em que você se ama, você começa a atrair pessoas bacanas para a tua vida. Você começa a fazer coisas bacanas e verdadeiras, o teu amor chega, não precisa que faça um trabalho para isso. Você, quando conserta a tua mente, você atrai tudo o que é de bom para você. Quando você vibra positivamente e faz só coisas que enaltece a tua alma, que engrandece a tua alma, você estoura em satisfação, em verdade. É por aí que funciona, tá certo? Boa noite, consciência positiva, boa noite, Wilson Lopes. O bem e o mal está dentro de mim mesmo. Não existe fora, existe de dentro para fora. Quando eu tenho uma obsessão, que começa a seguir a minha vida, é porque eu dei chance para isso, eu abri a minha tela búdica e transformei a minha vida, eu mesmo a transformei no inferno. Boa noite, consciência positiva. Boa noite, Rosaline. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Curte, compartilha a nossa live, compartilha aí, bate na carinha, curte bastante para poder a gente aumentar essa quantidade de pessoas curtindo, gente. Então, quer dizer, gente, é muito bacana. Olha, o conhecimento liberta. Ter pouco conhecimento, entrar numa coisa e escutar o que o outro diz sem checar através do estudo, é ter uma fé heterônoma, quer dizer, acreditar no que os outros dizem, em vez de uma fé autônoma. Acreditar porque você estudou, porque você se aprofundou, porque você foi saber o porquê de cada coisa. Não precisa acreditar em mim, vai nos livros, vai na história e procura saber se isso não aconteceu no Brasil, se na era Vargas não teve esse departamento, se não houve também a perseguição dos ex-escravos, dos escravos alforrizados, né? Ou alforriados, que receberam a alforria, receberam a liberdade, e que eles tiveram uma grande dificuldade no começo, e que para poder se vingar do branco, muitas vezes, eu não estou falando em todos eles, tá, gente? Eu não estou generalizando nada. Eles começaram a cobrar pelos trabalhos espirituais, principalmente os trabalhos de consulta, de feitiçaria e etc e tal. E que isso terminou invadindo a Umbanda porque Zélio Fernandinho de Moraes, no governo Vargas, transforma a coisa, porque em 1941 faz chegar às mãos de Getúlio Vargas um livro que ele mesmo escreveu, tá? E aí Getúlio folheia o livro e vê que a Umbanda não é um bicho de 7 cabeças. E aí afrouxa a perseguição com os umbandistas, chegando até a zerar a perseguição. Foi quando as religiões que cobravam por seus serviços trocaram seu nome de macumba não sei o que para Umbanda, de, sei lá, Jurema não sei o que para Umbanda. Mas todas essas tendências se voltaram para isso exatamente para não ser perseguido. Eu amo a Umbanda. Axé era para quem é de axé. Axé! Muito axé para você. Me senti impressionada quando no terreiro me disseram que eu não poderia mais sair. Ah, minha filha, isso é a maioria dos terreiros que são mestiços, que cobram. Por quê? Porque eles não querem perder adeptos do mesmo jeito que algumas igrejas evangélicas, não estou generalizando também, pressionam o seu fiel com a ameaça do inferno, que só dentro da igreja evangélica, só dentro daquela igreja ele vai ter salvação e fica tomando conta da tua vida. Da mesma forma acontece dentro da Umbanda. Dessa Umbanda, aspas, porque não é Umbanda, pode ser tudo, menos Umbanda. Cobrou por serviços, cobrou pela estrutura, vai sair da característica de Umbanda.
Não tem a ver mais com Umbanda. Pode até trabalhar com os ritos parecidos, de forma parecida, mas não está trabalhando mais com entidade que trabalha na caridade. Aqui na minha cidade estão misturando reiki, xamanismo, esoterismo e cobrando por tudo. Bom, o problema, viu, consciência positiva, tá em cobrar. Tá certo? Mas depende também, veja, o reiki não tem a ver com a parte espiritual de Umbanda. Mas eu posso utilizar o reiki e doar reiki, fazer reiki fraterno. Mas o reiki ele é cobrado pelos mestres reikis. Eu sou mestre reiki. Tá certo? Então, na minha parte profissional psicoterápica e tal, quando eu faço o reiki, esse é cobrado, sim, faz parte das terapias. Tá certo? Mas não tem a ver uma coisa, alhos com bugalhos. A Umbanda que a gente pratica na parte espiritual, tá certo? É outra coisa completamente diferente. E não me sinto pressionada com Mau, Exu e Pombagira. Estão comigo sempre. Exu e Pombagira são a senhora e o senhor do karma. A senhora do sagrado feminino. Eu sou kardecista, também sou sensitivo. Desde criança vejo o espírito e converso. Que coisa boa, Luciano Martins. Que coisa boa, eu também, cara. Eu trilhei esse caminho desde muito cedo. Eu comecei a ver espíritos, eu acho que 6, 7 anos de idade, tá? E aos 18 para 19 anos me transformei em espírita, passei 37 até hoje, né? Eu utilizo tudo aqui, gente. O espiritismo faz parte da Umbanda. É um dos pilares da Umbanda, é o espiritismo. E aqui o nome da nossa tenda é Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo, que tem tudo a ver com o espiritismo. Mas nós cobramos os serviços espirituais? Não. Cobramos para ter uma consulta com o Preto Velho? Não. Com o Exu? Não. Cobramos algum produto aqui? Não. Quando queremos fazer qualquer serviço, pedimos não sei quantos mil a alguém? Não. Você frequentou o centro kardecista? Lógico, por 35 anos da minha vida. 35 não, por 32 anos da minha vida. E me considero espírita até hoje também, como me considero budista, como me considero taoísta, como me considero xamanista. Era eu evangélico desde criança. Após anos fora da igreja, conheci o candomblé, depois a Umbanda. Opa! Umbranca, né? Umbranca não, porque é o seguinte, tem várias denominações de Umbanda. Nós vamos falar muito sobre isso nesse Conversando sobre Umbanda, tá, gente? Nós vamos falar sobre as linhas de Umbanda, nós vamos falar sobre as linhas de trabalho de Umbanda, nós vamos falar sobre os diversos tipos de Umbanda que são conectados ao princípio, aos fundamentos de Umbanda verdadeira de Zé Fernandinho de Moraes. Você pode utilizar o que você quiser, só não pode cobrar, só não pode fazer demanda, tem que usar a caridade, tem que fazer só o bem. Não pode ferir o livre-arbítrio de ninguém. E não pode estar fazendo chantagem espiritual com as pessoas. Se você sair daqui, sua vida vai se acabar. Cara, não se acaba, a vida de ninguém se acaba. Agora, se você se impressionar, pensamento cria um campo vibracional capaz de lhe destruir. A Umbanda não tem cor, cada um na sua tradição, menos. Exatamente, cada um tem sua tradição. Isso é que é bacana dentro da Umbanda. É que tem diversidade. Ter diversidade não significa dizer que saiu de Umbanda. A Umbanda tem esses pressupostos que eu terminei de dizer aqui. Não cobra ninguém, só faz caridade, não faz demanda, não fere o livre-arbítrio, nem chantagem emocional ou espiritual. Umbanda é caridade e fraternidade. Muito bem! Michael, né? Michael é exatamente isso, só faz caridade. É a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Agora, tem muita gente que se aproveita disso e tem muita gente que vai ficar chateado comigo. Eu quero que me perdoe. É o teu mapa mental. Se você acha que isso está certo, continua fazendo. E aí eu não estou aqui dizendo nada. Agora que não é Umbanda, não é não, tá bom? Não é Umbanda, de Zé Fernandinho de Moraes, não. Não, ligado a ele, não.
Michael Eurazi, exatamente. Exatamente isso. Bem, gente, muito obrigado pelas curtidas e tal. Estamos chegando aí, fechando em 1 hora a nossa live. Foi maravilhoso conversar com vocês sobre Umbanda. Marquem aí no calendáriozinho de vocês. Todo domingo à noite tem Conversando sobre Umbanda. Próxima semana nós vamos abordar um outro tema bacana sobre as linhas de trabalho de Umbanda, tá certo? Porém, não é errado pedir para ajudar na caridade. Veja, Maico, eu também disse isso aqui. Não é proibido ou... Na realidade, nada é proibido. Na verdade, nada é proibido. Quem faz qualquer coisa, qualquer cobrança, seja alta ou baixa e tal, não tem proibição nisso. Existem casas de Umbanda que tem um carnezinho, que é dado ao filho de fé. Porém, não é errado ajudar na caridade como doação de roupas para bazares, etc. E também valores, tá? Por que não? Ah, não, quero dar 30 cestas, eu vou passar um pix de tanto para poder reverter em cesta. Acompanhe, veja se realmente a casa é de Umbanda, se trabalha com isso, ou se está fazendo enrolação. Acompanhe, fiscalize. Se é para ajudar a casa, a manutenção da casa, toda casa tem. Eu não vi, kkk, desculpa. Pois é, você entrou depois. Aqui a gente tem energia, tem tudo, rapaz. Equipamentos, limpeza, material de limpeza, alimentação, tudo. Então você acha que isso é o quê? Você faz muito obrigado, gratidão por tudo. Não, cara. É lógico que a gente precisa da colaboração dos filhos de fé. Tá certo? Agora é uma colaboração simbólica e é para ajudar e não cobrar R$2.100 como cobraram a moça aí acima, é só rolar, vocês vão ver. Colaborar da mesma forma que você colabora no centro espírita, na igreja católica. Quando você dá o dízimo na igreja evangélica é para sustentar. Agora, quando começa o exagero dessa sustentação, que o pai de santo, ou o sacerdote católico, ou o sacerdote começa a exagerar nessa cobrança, é quando foge do caminho da caridade. Tá entendendo? Mas para manter a casa, é lógico que a gente não pode chegar à companhia energetual. Muito obrigado, gratidão por você ter fornecido energia por esse mês inteiro. Muito obrigado. Não se paga conta de energia sem dinheiro, né, minha filha? É lógico que existe uma cobrança, tá certo? Das coisas básicas, uma cobrança não. Uma doação voluntária dos membros dos filhos de fé. Da mesma forma que existe uma doação voluntária na igreja católica. Da mesma forma que existe uma doação voluntária do dízimo de algumas igrejas evangélicas, porque outras obrigam você. Tá vendo? Que existe igreja evangélica e igreja evangélica. Tem igreja evangélica que não cobra nada. Você vai lá e dá o teu dízimo. Mas tem igreja que obriga você a dar. Você já é um lascado, já ganhou um salário mínimo e obriga você a doar, às vezes, 90% do seu salário. E você vive na miséria, deitado no chão, num colchão. Tá entendendo? Que tipo de sacerdote é esse? Porque também existem pessoas e pessoas. Não é a religião que está errada. São as pessoas com seus metamodelos, com seu mapa mental, que constrói determinadas realidades, que tiram esse quantum de energia e fazem o mal para as pessoas. Que fazem demanda e ferem livre-arbítrio fazendo amarrações. Isso a gente não faz. Dentro da Umbanda verdadeira não se faz isso, gente. É um pressuposto básico de Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes. Vão estudar. Tá? Os que não concordarem. E eu não estou preocupado com isso, tá? Eu não estou preocupado com que vocês não concordam. Aliás, cara, graças a Deus, toda unanimidade é burra, segundo Nelson Rodrigues. Então eu não quero ser unanimidade. Eu só estudei pelo canal certo, pelo jeito correto de se estudar Umbanda. Umbanda é a manifestação do Espírito, vou repetir 1000 vezes aqui, para a prática da caridade. Não se cobra nada em Umbanda. Foi para um local, cobrou, ele está querendo tirar alguma coisa de você. Te prometeu algo que é impossível e te cobrou não sei quanto para fazer um serviço, um trabalho, uma demanda. Pode ter certeza, você não está no canto certo.
Exigiu que você não saísse, porque senão ele iria lhe castigar com isso ou com aquilo. Duvide, bota 10 pés atrás, não só é um não, bote 10 pés atrás. Gente, curte aí, compartilha a nossa live, poxa. Puxa vida, ó, tem 36 pessoas, por favor, dá uma curtida, bate bem muito aí na carinha, até a gente encerrar nesse finalzinho aí, pra gente chegar aí, sei lá, nos 10k e tal. Dá uma curtida aí, curte bastante, compartilha a nossa live, porque isso é muito importante que as pessoas saibam. Eu vejo tanto, sabe, dentro de determinadas redes sociais, nas redes vizinhas, né, no próprio TikTok, pessoas fazendo cobranças indevidas de consultas espirituais e de se dizendo da Umbanda, quer dizer, sujando o bom nome da Umbanda, tá certo? É tudo menos Umbanda. Eu não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que estão utilizando o nome de uma religião que é pura caridade, puro amor, pura doação. Então, a Umbanda verdadeira com seus fundamentos é a de Zé Fernando de Moraes, fundada em 1908, com o Caboclo da Sete Encruzilhada. Você me ajudou a superar uma dependência química. Gratidão. Zé. Júlia. Meu amor. Foi. A gente conversou, né? E eu passei para você aí a forma de você trabalhar esse processo. Então é isso que eu falo, né? Conversamos juntos, eu e Júlia e tal. Cara, pergunta a Júlia se eu cobrei alguma coisa para ela, né? Pergunta a qualquer um que nós ajudamos aqui no SEC, no teu web, tendo estudos umbandistas Eurípides Bassanufo, pergunta se foi cobrada alguma coisa por serviços espirituais. Agora, eu sou também psicoterapeuta, essa é a minha parte profissional, é com que eu ganho a vida, é com que eu como, eu visto dessa forma. Então, eu tenho o meu trabalho da mesma forma que alguns são advogados, outros são engenheiros e tal, eu sou psicoterapeuta, tá? E aí, do meu serviço profissional, eu cobro, como todo mundo cobra, para poder sobreviver. Esse homem é uma pessoa maravilhosa, gente. Ele ajuda a todos sem exigir nada em troca. Meu Deus, Júlia, não me diz maravilhoso não, que eu não sou maravilhoso não. Muito obrigado, viu, Diego? Meu nome é Diego e quero que você fale sobre minha vida. Será que Edivânia de Lima volta para mim ainda? Eu sei lá, filho. Eu não estou na cabeça de Edivânia de Lima. É isso, tá entendendo como é? São essas facilidades, sabe, Diego? Que não são cabíveis na Umbanda, tá? Então veja só, ela é a pessoa adequada para você, você se sente bem com ela, então faça por onde, cara? Tá? Construa essa reconciliação. Isso não é uma coisa para um externo influenciar. É possível fazer um trabalho, sabe, para adocicar. Alguns fazem isso, fazem e cobram por isso. Mas isso é verdadeiro? Não, às vezes Edivânia volta para tu e traz aí para tu uma bronca miserável, confundindo o teu karma todo. Talvez o teu karma seja exatamente viver distante dela. Às vezes determinados males vêm para o bem. Aliás, a gente tem que aproveitar toda faceta das sombras para transformar em luz. Isso é que é a verdade absoluta do cosmos, do universo. Minha vida financeira vai melhorar, me responde. E eu sei também, não sei, eu estou aqui distante, tá? Eu não trabalho com essas facilidades. Esse tá pronto, tá aí, ó. Tá vendo? Viu o negócio de Umbanda, pronto. Vamos perguntar ao babalorixá, ou ao sacerdote, ou ao pai de santo, se a minha vida vai melhorar. Depende de você, querida. Você tira de dentro para fora. Trabalhe com a cabeça baseada na lei da prosperidade. Tá certo? Boa tarde ou boa noite, Miriam Nascimento. Você tá onde? Em que país? Porque aqui já é de noite. Tá? Deve estar nos Estados Unidos, né? Deve estar do outro lado. Tá? Boa noite. Boa noite, Miriam. Ellen, boa noite, Alzíria, boa noite todo mundo, gente que tá entrando e tal, coisa boa, maravilha, estamos chegando aí aos 10k. Vamos lá, gente. Boa noite, Paraíba, Ana Lúcia, boa Ana. Pois é, filha, veja, não tem esse negócio de facilidade. Te ofereceu facilidade, tá? Não é Umbanda. Porque você precisa mudar de dentro para fora.
As mudanças se dão de dentro para fora, a lei da prosperidade, tudo isso são condições que você pode ajustar dentro da tua cabeça. Às vezes você botou na cabeça que tem que ser pobre para sempre. A gente tem metas, modelos, mapas mentais, onde a gente assim diz, eu não mereço ganhar dinheiro, eu não mereço ter prosperidade. Se você está dizendo, o universo é vibração pura. O universo é mental, o que você pensa, você plasma. O que você pensa, você transforma. Então você tem poder para tudo, viu, Ana? Tá? Para ganhar dinheiro, para melhorar, para fazer tudo que você quer. Boa noite, adorei te ouvir. E esse sotaque, pernambucano, minha filha. Pernambucano. Boa noite. Boa noite. Umbanda não é dado, é conquistado. Exatamente. É verdade, verdade. Muito bom, gente. Cara, estou muito feliz de ter entrado com o programa Conversando sobre Umbanda, que todo domingo vai acontecer a partir das 7 horas, às 19 horas aqui pelo TikTok, tá certo? Somente pelo TikTok. Então eu espero que as pessoas que entraram hoje entrem no próximo domingo, de hoje a 8, e vamos falar sobre Umbanda, vamos falar sobre as linhas de Umbanda, as linhas de trabalho de Umbanda, as linhas dos orixás de Umbanda e a sua diversidade. Vamos falar sobre os caboclos, sobre as linhas principais de caboclos, de Herês, de Exu e Pombagira. Vamos falar sobre as linhas de Preto Velho, tá? Então vamos falar sobre tudo, sobre as linhas de cigano, as linhas que vieram depois como as de cigano, as de malandro. Minha esposa foi morar com os pais e me liga todo dia e pergunta quando vou ir. Eu faço o quê? Eu não sei, filho. É isso que eu te digo. É assim, eu não sei o que é que você faz. A gente pode conversar em particular e aí você me conta o caso de forma mais detalhada, tudo o que você está passando. Como é que eu vou te informar alguma coisa apenas com uma pergunta que você faz de uma hora para outra? Às vezes o que você precisa é compreensão, amor, entender o outro, se colocar no lugar do outro. Parta de um preceito cristão que está no Evangelho, mas também está no Talmud. Também está no Bhagavad Gita hindu, que é faça aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem a mim ou a você. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Então, sempre que você tem isso em mente, você sempre se lembra, puxa vida, eu não posso fazer coisa errada, porque eu não gosto de coisa errada. Eu não posso fazer o mal, porque eu não gosto do mal. Entenderam isso? E outra coisa, abrace sua sombra e agradeça a ela. Diga, muito obrigado por eu estar numa situação difícil, eu estou aprendendo. Cada mal que vem para a nossa vida é para nos catapultar para frente. Eu sempre costumo dizer isso, eu nunca vi ninguém topar e cair para trás. Todo mundo topa e sai catando tostão para frente. Tá certo? Eu acho que as religiões nunca tiveram acordo de paz. Isso tranquilo, isso com certeza. Adorei a live. Muito obrigado, Luana. Sol radiante. É numa casa de axé, mas meu coração não quer mais o que faço. Eu numa casa de axé, meu coração não quer mais. Se você não quer mais, saia, querida. Não tem consequência nenhuma. Nenhuma. Tá bom? Se o teu pai de santo ou mãe de santo te pressiona, fazendo chantagem espiritual, isso não tem sentido, não faz sentido. Eu sou muito franco para dizer. E não estou aqui criticando ninguém. Cada um faz o que sua consciência manda. Mas está de acordo com as leis universais? Não, se não está de acordo com as leis universais, eu estou fora. Eu e o meu grupo, a minha estrutura e os meus filhos de fé. Tá certo? Ellen, AP Rezende de Andrade, eles são maravilhosos. Então, bom, gente, é fantástico, que coisa boa, muito obrigado a vocês por toda a atenção dispensada, por todo esse amor que vocês emanaram nessa live de hoje, e até pelos contras, os que não concordam. Cara, eu não estou aqui para guerrear com ninguém, nem para brigar com ninguém, nem para criar polêmica ou a necessidade de autoafirmar qualquer coisa. É só ir nos livros, é só estudar, é só se aprofundar para você ver que se cobra,
se não pratica caridade, se faz o mal, se faz amarração, não é Umbanda. Pode ser qualquer coisa. E aí eu não estou dizendo se é certo ou se é errado. Eu não estou dizendo que você está errado. Eu não estou dizendo que você é do mal. Eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que não é Umbanda. Tá? Só estou dizendo que não é Umbanda. Pelo menos a Umbanda fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas em 1908 com Zé Fernandinho de Moraes. Essa é a comunicação do Espírito para a prática da caridade. Tá certo? Isso aí é um fato. Eu adorei o Senhor. Obrigado pelas palavras. Deus te abençoe. Sempre. Minha gente, ó, é isso. Pronto. Esse é o pagamento. Esse é o pagamento. É a gratidão, o reconhecimento das pessoas. É exatamente a pessoa vibrar positivamente para você. Mandar uma coisa linda dessa para você. E isso é lindo. Esse é o pagamento que eu quero. É o pagamento de eu me sentir bem porque estou ajudando alguém. Não quero nem tributo de gratidão, tá bom? Não é isso, não. O que eu faço, o que eu dou com a mão direita, eu esqueço com a esquerda. O que eu faço de um jeito, eu esqueço do outro. Eu não espero gratidão de absolutamente ninguém pelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer, ou que a nossa equipe fez ou deixou de fazer. O sopão dado, a cesta básica doada, a palavra amiga doada, o aconselhamento dos pretos velhos, dos Exus das nossas comadres Pombagira, dos caboclos, dos hereis que trazem alegria. A linha dos hereis é maravilhosa. Aliás, hoje é dia de herê, dia de domingo, dia de herê. Maravilhosos hereis. Nós temos aqui uma parceria com os hereis, que aqui só entra alegria. Só entra coisas do bem, só entra festa. Festa no coração, festa porque eu me sinto bem fazendo bem. Tá certo? Sabe as palavras? Umbanda, caridade, muito axé, mentiroso. Tá certo, querido? Muito obrigado aí, tá certo? Vibrando paz e luz pra você, tá certo? Amo herê, é bacana, coisa bacana. Gente, um beijo no coração de vocês, muito axé, saravá, namastê, paz e luz para todo mundo, até com quem não concorda, quem não gosta, tá tudo certo, tudo de bom para vocês, tá? Um beijo no coração e que o Senhor Jesus Cristo, que os hereis tragam alegria no teu coração nesse momento. Fazemos uma prece dirigida aos hereis, a Cosme Damião, a Oxalá, ao nosso Pai Ogum, o qual tem a proteção e firmeza, que protejam vocês, a casa de vocês, o templo de vocês, o corpo de vocês, que tornem vocês mais prósperos, mais felizes, mais autorresponsáveis com as coisas que acontecem na vida de vocês, entendendo que nada vem por acaso e que todas as coisas que nos acontecem na vida é para nos catapultar, desenvolvendo nosso espírito para coisas positivas, coisas do bem, coisas do amor. Que o amor permeie a vida de cada um de vocês. Que a fé, a paz, a caridade, o equilíbrio e a tranquilidade se estabeleça na mente e nos corações de cada um de vocês. Muito axé, saravá, namastê e até a próxima live.